Sejam muito bem-vindos ao Opinião Feminina Podcast. Esse que é o primeiro podcast político feminino do Brasil. E é uma honra estar aqui à frente de um podcast que traz um assunto e um tema tão importante. E a opinião e a visão da mulher na política. E aqui nós temos conteúdos, temas atuais e vamos saber as trajetórias das nossas convidadas e também um bate-papo descontraído, importante e bem sério sobre política pela visão da mulher. Elas que já estão lá no executivo, legislativo, para a gente saber as suas experiências e as suas opiniões. Então, compartilhem o link do nosso podcast para toda a sua rede de amigos, para que a gente possa, assim, também mostrar a visão, uma visão diferenciada da política. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os episódios. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. E hoje nós estamos aqui com ela, que é vereadora da cidade de Lages, Suzana Duarte, e também a Caterine Nogueira, vereadora pela cidade de Santo Amaro da Imperatriz. E, como você sabe, né, estou aqui intermediando esse papo, representando vocês, né, o povo, para que a gente possa falar sobre assuntos da política, mostrar a visão feminina e a opinião, que é o mais importante. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, Gisele, pelo Seja bem-vinda. convite. É uma satisfação estar aqui no podcast, né, de opinião política, opinião feminina. E nós trazemos as nossas origens lá do município de Lages, né? Sou vereadora do primeiro mandato, já participei na política e fiquei como suplente. Mas agora, nesta 19ª legislatura, lá na cidade de Lages, a gente foi eleita. Primeiro mandato, então. Primeiro Olha mandato. só. A Como, Cate também, como né? Cate tá protagonista. primeiro. Como protagonista, Olha só. porque eu vivi na política desde que eu conheci o meu marido, porque ele era o político, ele era o vereador, ele foi prefeito. E acabei me envolvendo Não da tem mesma como maneira. Não teve como, né? Ia envolver de qualquer jeito. A Suzana hoje, eu acompanho ela nas redes sociais, né? Conheço ela há algum tempo. E o trabalho dela, o trabalho da Suzana vem fazendo muita diferença na cidade de Lages. Lages, eu brinco assim, né? Lages é outro agora, né? Antes da Suzana e depois da Suzana, porque ela traz pautas super atuais, são necessidades realmente do povo, trabalhando pelo povo, pela mulher, são causas assim muito relevantes que antes não eram discutidos na Câmara de Vereadores de Lages. Então, isso é muito legal. E nós aqui, inspiradas, né? Porque ela disse que meu primeiro mandato, mas aí agora eu já estava na política. Então, ela já tem uma trajetória política, que é aquele velho assunto que a gente vive debatendo aqui. Então. Que eu não sei fazer política, eu não faço. Não, já faz política, já trabalha o social. Todos tempo fazemos todo, né? política o tempo todo. Já somos. Hoje eu consigo ver melhor essa questão, né? Porque eu nunca fui de me interessar muito por política, né? Eu falo aqui, realmente eu sou a leiga. E aí a Cate fala, mas você já faz política, Ela né? trabalha com a questão social da mulher muito bem, né? As mulheres com câncer, ela tem um grupo, Isso. enfim. Então ela isso é política, né? Só que é exatamente essa questão, né? Que a gente tá sempre trazendo aqui para o público. As pessoas ainda pensam que a política não tem nada a ver com elas. Tipo assim, não vai adiantar nada mesmo, né? Aquela frase que a gente ouve muito. De maneira alguma, a mulher, ela sabe fazer política, ela está cada vez mais engajada, cada vez mais dedicada e fazendo as mudanças acontecerem. E é isso Exato. que importa. A gente precisa trazer o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita e fazer dele ações, né? Para Exatamente. que realmente as transformações aconteçam. Porque se a gente ficar na mesmice, as coisas Se não mudam. continuar achando que o problema não é seu, não vai resolver Não, nada. e aí, mas eu não vou para política porque é muito difícil, a mulher é tratada muito mal, né? Eu tenho medo, ou não adianta, tem que vir. Eu digo, a mulher é igual um trator, né? Ela tem que olhar para frente e seguir, ter aquela Vestir meta. uma armadura e Tem né? que ter aquela meta, aquele sonho, aquele objetivo, seguir firme e
e fechar o olho. Os desafios são muito, E né, vão Kátia? ter. A gente sabe, desde a campanha, o Sim. próprio preconceito, né? Ah, mulher na política, o que que vai fazer? Vai ficar atrás do fogão, na frente da pia? Então, a gente está Vai lavar uma desmistificando louça. isso. Hoje, nós estamos lá na Câmara de Vereadores de Lages com 3 mulheres atuantes. Já estivemos com 4, olha só que coisa interessante. Muito bom quando a mulher está mais presente e unidas. Nós estamos lá com a Procuradoria Especial da Mulher, né? Que ela foi aprovada em 2020 por um homem, né? O Olha que vereador legal. Maurício Batalha, né? Do nosso partido, Que legal. inclusive. Só que ela não tinha sido instaurada, não tinha sido colocada em executada. prática ainda. Aí, quando nós entramos, no dia 8 de março de 2021, nós fomos No lá. Dia da Mulher. Exatamente, propositalmente. Nós fomos lá e colocamos o nosso espaço, o nosso lugar e a nossa força para trabalhar. Então, a Perfeito. Procuradoria Especial da Mulher iniciou em dia 8 de março de 2021. Mas aqui tem um detalhe. Porque na nossa lei, ela dizia que seria uma procuradora, né, especial da mulher e uma procuradora adjunta. Isso. Agora, me diz uma coisa. Se nós somos 3 mulheres na Câmara, como é que nós vamos deixar uma de fora? Se a gente procura ter a sororidade, se a gente procura ter a equidade, a parceria, se nós queremos a união das mulheres, como é que nós vamos deixar uma mulher de fora? Vamos botar todas as Exatamente. mulheres. Jamais. Fizemos uma alteração na nossa lei, na nossa resolução, Olha só e que acrescentamos vereadora, procuradora especial, procuradora adjunta e membro. Olha que legal. Mas como a gente aprende a cada dia, nós tivemos mais uma vereadora. Tivemos que mudar novamente, Novamente. porque Vamos mudar. agora não é só membro, mas sim membros. Nós Ótimo. queremos Abriu possibilidade. várias mulheres fazendo parte da Procuradoria Especial da Mulher. Mas, deixando bem dito aqui, né, vereadora Suzana, que assim como o projeto, ele foi instituído esse projeto de lei foi instituído e criado por um vereador, Uhum. nada impede de que um vereador faça parte da Faça parte Procuradoria da também, Mulher, exatamente. que é a minha realidade. Com Quando certeza. nós trouxemos a Procuradoria para a Câmara de Santo Amaro da Imperatriz, nós somos em 2 mulheres também, Uhum. né? Então, a parceria deveria existir. Porém, naquele momento, a outra vereadora achou que ela não ia conseguir contribuir da forma correta, então ela não quis estar como subprocuradora e nem como procuradora. E aí veio um vereador muito solícito, Que o coisa vereador boa! Cláudio Amir, Legal, que né? apoia muito a causa e, nossa, é um parceiro mesmo na questão da Procuradoria da Mulher. E aí ele se propôs a estar como subprocurador. E hoje Que nós coisa temos a boa. Legal, já é Procuradoria. a gente fala tanto assim dessa questão da igualdade, a mulher lutando para estar no Uhum. espaço e tal, e ter essa sensibilidade E também é legal da também gente difícil, falar, porque é. não é só ficar, nós mulheres queremos um lugar, e porque é difícil, porque, óbvio, né, a gente sabe que ainda tem muita Muita luta, resistência, resistência. muita resistência, mas mesmo assim, existem situações pontuais, né, sensibilidade, né? Nós temos lá, quando o assunto trata-se de mulher, que eu tenho algumas bandeiras, né? Mas quando a gente trata do assunto mulher, então nós temos a união das mulheres, mas mesmo com alguns entraves, a gente ainda Consegue consegue uma coesão de todos os vereadores. Geralmente, nos nossos projetos de leis, nas nossas moções, Isso é bom. geralmente eles são aprovados por unanimidade, Uhum. né? Então, significa que eles também estão aprendendo a nos respeitar, Amadurecendo. aprendendo. É isso que lá contigo acontece aos poucos, né? É, bem pouco. No começo, Cati, vereadora Catarina, eu tive alguns problemas. Sim. Nos meus primeiros meses ali de mandato, eu sofri uma resistência do próprio presidente da Câmara, porque, como eu falei, o meu marido ele foi vereador por 4 mandatos. Ele perdeu as 2 primeiras eleições, depois ele foi eleito e foi vereador por 4 mandatos. Depois ele foi vice-prefeito do município de Lages. Aí teve uma situação lá, então o prefeito foi afastado e ele assumiu. Então nós saímos pela porta da frente da prefeitura. Então depois ele resolveu dar uma paradinha e eu entrei na política, porque a gente sabe que
precisamos de voz ativa. Nós moramos num bairro carente, num bairro de muitas fragilidades lá em Lages, né? Nós temos vários bairros nesse sentido. Então, a gente pensou, não, nós não podemos deixar as nossas pessoas sem ter a sua voz sendo representada. Então, Porque aí você ali, o teu marido vem dessa trajetória, mas o que leva você como mulher, porque a gente sempre fala sobre isso, a questão do medo, né? Porque o que impede as mulheres de entrar na política mais, né? Mais e mais, Sim, sim. se interessarem mais. Esse medo, esse receio, essa coisa do preconceito ou da resistência, enfim. E para você, assim, como é que foi você olhar para o teu marido e falar assim, bom, eu posso dar continuidade a isso, né? Eu Sim. consigo. E partiu dele, na verdade. Uhum. Ele me convidou. Nós estávamos no momento de eleição e não tínhamos um número suficiente de mulheres, porque hoje nós temos que ter 30%, né, de mulheres como candidatas. Eu ainda penso que nós vamos ter que mudar isso, porque nós temos que ter, no mínimo, 30% de mulheres eleitas. Mas isso ainda não passou no Então, Congresso. Sabe que no Congresso está também uma briga, uma luta, né, de algumas senadoras pelo número de cadeiras, né? Sim, Elas sim. estão lutando pelo número de cadeiras, tem que ser ocupada por mulheres. E a gente já viu que ter mulher em espaço de poder faz muita diferença. Muita diferença. Então, isso é importante. Então, aí chegou naquele dia da filiação ali, nós tínhamos que ter um mínimo de 30%. E não tínhamos. Aí ele pediu, Suzana, Vamos Eita, enfrentar? vamos abraçar Eu essa? disse, mas Tony, como eu falei, eu sempre me vi como coadjuvante, nunca Sim. como protagonista. Uhum. Aí ele disse, não, vamos, porque as pessoas têm que ter alguém para Uhum. para ajudá-las, Tá bom, vamos tentar. E fui. E aí é uma cachaça. A gente já falou, Cachaça. não dá pra sair. A É gente... ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. aquele xarope ruim que a mãe manda tomar, toma que tu Mas vai que melhorar. faz Mas bem. é ruim, Exato. mas é bom. Claro que com moderação, Com né? moderação. Tudo com moderação. Então, a gente iniciou esse projeto, esse trabalho, e fomos muito bem votadas na minha primeira possibilidade de ser candidata. Eu fiz mais de 1.400 votos. Isso é Não muito consegui, legal. né, me eleger por uma questão de legenda. Nós tivemos, na época, vereadores que foram eleitos com 800 votos. Sim. Mas a legenda partidária é uma coisa que atrapalha bastante, né? Tem muita gente que não entende, acha injustiça. Mas, enfim, a gente tem que aceitar. Essas são as regras. Exato. E a gente tem que entrar no segui-las. jogo. Então, não era aquele momento. Ok? Não tem Mas problema. rolou assim Mas e uma tu achou- frustração? Tipo, Não. Então, não, mas outra não pergunta. rolou. Não rolou uma frustração porque eu pensei. Meu pai recém tinha falecido e eu rezava e orava. Meu Deus, se for para o meu bem, se for para o bem da minha família, mas principalmente se for para eu poder ajudar a minha comunidade, que eu seja eleita. Uhum. Se não for a hora, que não aconteça. Mas houve um amadurecimento político nesse período, Com certeza. porque até então, até naquele momento, tu nunca se viu como protagonista. Não. E aí agora tu já é a protagonista dessa história. Sim. Tá, mas não entrou. Mas aí tu continua sendo protagonista. Tu sabe que tu tem essa possibilidade. Tu já vai pensar, meu Deus, 1.000 e tantas pessoas estão pensando o que em te mim faz como não voz. desistir, né, da próxima. Como voto. E aí eu acredito nesse amadurecimento, né? De esse tempo assim que a gente tem para amadurecer, para crescer, para pensar. Verdade, vereadora Catarina. Eu na verdade, eu achei que eu não tinha. Acho que é isso que a maioria das mulheres tem. A gente tem que Tinha mudar. capacidade? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu vou eu fazer falo por mim, feio. exatamente esse Não, pensamento. a gente precisa mudar isso. Menina, quando a gente entra, que a gente se engaja, que a gente vê o tamanho coloca da os nossa nossos pensamentos, as nossas vontades políticas, a nossa seriedade no trabalho, aquilo flui. E na minha segunda tentativa, Foi. fui a 4ª mais votada, a primeira mulher mais votada. Olha que legal. Então, Muito bom. Na história já do legislativo. de Lages já tem o Parabéns. teu nome lá, né? Já. E nós temos tantos trabalhos lá desenvolvidos e aquilo que mais me orgulha é o Estatuto da Mulher Lagiana. O único município de Santa Catarina que tem o Estatuto da Mulher é Lages. Olha que legal. E interessante. como é que É foi lá. essa luta do estatuto? Vamos lá. Não foi fácil também. Pois é, a gente sabe, a gente imagina, né? Mas assim, o Estatuto
não é da Suzana, não é da vereadora professora Elaine, não é da vereadora Katsumi. O estatuto ele foi construído por um grupo de instituições que defende as questões das mulheres, Olha que lindo que isso. defende a luta contra a violência. Então, lá nós tivemos diversas reuniões durante o ano de 2021 para elaborarmos, né? Então, foi a questão de análise de leis, né? Nós compilamos algumas leis, trouxemos as leis, algumas para o nosso município, e ali estavam conosco o Conselho da Mulher, a OAB, a Secretaria Municipal da Mulher, que também nós temos... Uma união pela causa. Exatamente. O nosso município também é o único município que tem uma secretaria específica da mulher, das políticas para as mulheres. Isso é muito importante. Porque Lages sempre foi um município muito violento contra as mulheres, né? O machismo ainda impera, questão do coronelismo, né? Então, isso faz com que nós, mulheres de hoje, a gente tente desmistificar isso, mostrando que nós temos direitos, nós temos deveres, mas nós temos os nossos direitos. Então, o Conselho da Mulher, a OAB, a Secretaria da Mulher, a Universidade, a Polícia, a Rede Catarina. Olha que legal. Uma série de instituições, as Soroptimistas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, todas nós engajadas, fizemos diversas reuniões, estudamos, organizamos o estatuto. Olha que lindo. Encaminhamos para a Câmara e no dia 8 de março de 2022, um ano depois, aprovamos por unanimidade. Os 16 vereadores aprovaram que lindo. o Estatuto da Mulher. Muito bom, um Muito verdadeiro bom. exemplo. Um exemplo do estado de Santa Catarina. Calma. Não foi tão fácil assim. Calma. Tá tudo muito lindo. Tá tudo muito fácil. A vida não é assim. Ok, aprovamos. Mas ficamos muito felizes. Mas aí precisa a aprovação do prefeito do município. Precisa acontecer, claro. Então. Foi para o prefeito, ele vetou alguns dos artigos. Mas os principais, como moradia, como saúde, nós nos indignamos. E toda aquela rede, e ele disse que era inconstitucional. E não era. Porque nós tínhamos a OAB conosco, nós tínhamos a assessoria jurídica da nossa casa, justamente para ver a questão constitucional. E então nos unimos para fazer a derrubada do veto. E conseguimos. Então, olha só como a mulher tem força. Todas as outras instituições, as Soroptimistas, elas conversaram com os demais vereadores. Vereadores, olha só, este artigo, por exemplo, a questão da moradia. Nós temos um artigo do nosso estatuto que diz: todo e qualquer conjunto habitacional que seja construído no município tem o percentual que vai para as mulheres. E o prefeito vetou. As mulheres vítimas de violência. Então, tem os critérios. Sim. Se você tem uma medida protetiva, tem um boletim de ocorrência, e você precisa... Porque a mulher, para dar uma guinada na vida, para sair daquele fluxo de violência, aquela vida, né, violenta, ela precisa ter segurança. Ela precisa de um trabalho, ela precisa de uma casa. É isso que mais impede elas de saírem do ciclo, né? Ciclo vicioso, né? Então, o prefeito vetou. Mas, aí, então, as instituições entraram em contato com os vereadores, pediram, esclareceram, nós conversamos novamente, derrubamos o veto por unanimidade. Ai, que coisa linda. Mas o prefeito não ficou contente. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ainda assim? Ainda. Perdeu na primeira instância, não satisfeito, foi para a segunda e perdeu novamente. Mas hoje nós temos o nosso Estatuto da Mulher, que faz com que elas se sintam garantidas nos seus direitos, em suas prerrogativas, para que elas saibam que são protegidas e elas podem, sim, buscar os seus direitos. E sabem com quem contar, né? Isso é muito legal. E essa luta... Não, é uma segurança, né? Porque já tem todas as inseguranças para sair, né? Da situação. Essa luta, né? Da gente tentar... Eu brinco, né? Da gente tentar fazer o bem, né? Não tinha que ser difícil. Né? Exatamente. A gente tá fazendo bem, a gente tá propondo mais políticas difícil. públicas, né? Políticas E é públicas. difícil A começar pela burocracia. Nossa, é muito difícil. A gente tentando registrar a ONG ali, uma luta, meu Deus, quase não deu um ano, mas deu 6 meses para registrar. Burocracia. É muito complicado. difícil.
E o único infelizmente ainda. objetivo é um acolhimento, é uma ajuda. A gente só quer oferecer uma ajuda, sabe? É uma coisa muito Criar um ainda. CNPJ hoje para criar uma associação, né? Assim Sim. como a ONG, é difícil, porque primeiro que as pessoas já não querem se comprometer, né? Você achar 10 pessoas para a diretoria já fica uma coisa muito difícil. Ai, mas eu não tenho tempo. Não, mas a gente vai se adaptando, né? A gente sabe que é uma coisa nova, é uma diretoria, uma associação, mas a gente vai se E adaptando as pessoas não querem se comprometer. com reuniões É. mensais ou com reuniões bimestral, né? Sei lá, semestral, enfim. Mas a gente vai se adaptando. Hoje com Não. online, meu Deus. Não Tudo dá. mais A gente prático, conseguiu né? fechar com cinco, É. com cinco Com pessoas. 5 pessoas Fazer, aham. é muito difícil criar. Mas mesmo assim, foi muito difícil. Porque para começar, que o que você tem com o teu propósito, com aquela ideia, com aquela ação, é só você quem sabe. Não tem como querer que você pense como eu, ou você tenha o mesmo sentimento, a mesma empatia como eu, né? É. Então, você juntar um grupo ali de no mínimo 5, que tem os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, muito difícil. Não é fácil. Os pensamentos até podem ser diferentes, mas a gente precisa respeitar o pensamento do outro, exato, né? É o exatamente. mínimo que a O gente mínimo. pode fazer, né? Exato. Eu tava É o pensando que nessa questão, por exemplo, na questão da mulher, por exemplo, quando ela vai denunciar, né? Quando ela vai fazer a denúncia, quando ela está tentando sair desse ciclo de violência que ela vive, que ela vai numa delegacia, a gente tem históricos, né? Tem várias histórias e registros de mulheres que chegaram lá para fazer a denúncia dos seus maridos, onde foram recebidos por delegados. Não, a senhora volta para casa. É assim mesmo. O que a senhora, Olha. né? O que a senhora fez para merecer apanhar, né? Então volta para casa. A culpa é da vamos ver. mulher que apanhou Sim, ainda. isso foi por muitos anos, né? Então, hoje a gente tem a Sala Lilás, né? A maioria dos municípios, graças a Deus, já tem esse acolhimento que a mulher vai ser recebida por outra mulher, por uma equipe feminina. Então, isso tudo muda de figura. Essa mesma situação dessa questão de o homem ter que ter essa sensibilidade de entender que certos assuntos, sim, são machistas, a forma como está sendo falado, isso é muito difícil. Né? E Vem de todas criação nós, também, e né? todas nós vivemos isso na pele, porque nós, mulheres políticas, a gente está inserida num mundo de macho, Sim. né? De macho. Com prerrogativa masculina, Masculino. Então, assim, pode ver, a maioria das câmaras é um número pequeno de mulheres, né? Então, a gente está caminhando a passos de formiguinha, mas a gente está chegando e claro que vai incomodar, né? E eles não têm essa sensibilidade, alguns não têm essa sensibilidade de entender. E a ideia é contribuir que só, precisa né? É uma mudar contribuição, muita não é uma coisa. luta. A gente sempre fala, né, aqui, essa questão não é uma briga, não é uma luta, Não. é só... Nós não queremos estar à frente dos homens, mas também não queremos estar atrás deles. O nosso objetivo é caminharmos juntos. É que se a opinião deles importa, né, a nossa também importa. E a tua fala lá na Câmara, a tua luta, né, de falar sobre as mulheres, de defender, de levantar essa pauta, de vez em quando tá de novo falando, não causou estranheza de nenhum vereador, nunca. Eles têm as suas resistências, né? Mas eles nos apoiam. Respeito. Respeitam. Graças a Deus, a gente sempre traz. Agora, neste último mês de março, então a vereadora Silvia fez a aprovação de uma resolução de que todo mês de março nós, as vereadoras, cada uma, apresente moções de aplausos para as mulheres do município. Que legal. Mulheres que sejam destaque. Mulheres simples, humildes, mas que tenham voz ativa na comunidade. Foi muito bonito, muito bonito. Só que a gente ouviu alguns burburinhos assim. Sempre vai ter. Lá vem as mulheres de novo. Aham. Não importa, porque nós somos mulheres que levantamos outras mulheres. Este é o nosso lema na Procuradoria Especial da Mulher de Lages. Parabéns pela luta. Eu já ouvi em outras câmaras, né? Acompanho muito as mulheres do estado. De vez em quando eu assisto uma câmara diferente, já ouvi, né? Essa vereadora com projetinho mimimi, sabe assim? Então a gente vê que tem essa resistência masculina mesmo, de certas pautas, né? Sim. Que talvez incomode um pouquinho, não sei. Nós lá não sentimos esse tipo de resistência. Que bom, sabe? né? Até porque nós já nos posicionamos, a gente já demonstrou que os projetos. Essa é a nossa luta. É a nossa luta, é a nossa bandeira, e nós vamos continuar trabalhando por elas. E vamos ter que ouvir. Com certeza. Nós temos um projeto, Gi, muito legal agora, porque dentre tantas coisas que a gente faz na Procuradoria, que o nosso principal objetivo, então, é ouvir as mulheres, né, e encaminhar.
Essa é a função primordial da Procuradoria. Sim. Encaminhar aos órgãos competentes, né? Se for questão de violência na delegacia, na Secretaria da É um Mulher. primeiro Uhum. acolhimento? É o isso? primeiro acolhimento, né? Então, a gente ouve e encaminha. Mas nós também temos a nossa função de fazer a divulgação do quê? Com certeza. Do que é uma violência. Muitas Uhum. pessoas não sabem. Nossa, muito Estão importante. sofrendo violência, dos tipos de violência, de Uhum. como ela acontece, né? Nós temos aqui o violentômetro, que aí ele vai dizendo: ah, se você é namorada Uhum. de um Uhum. menino e ele não gostou porque você tá com uma blusa com o ombro de fora. Então você não vai sair comigo hoje. Por que não? Uhum. Então a gente nunca diz vá para o embate. Não, Sim. vamos para o diálogo, para a conversa. Mas Trazer a pessoa para uma reflexão do porquê que ela tá falando aquilo, né? É. Qual é a Exatamente. tua opinião Não é realmente? proibição. Ninguém tem o direito de opinar pelo teu corpo, pelas tuas ideias, pelos teus pensamentos. Você é responsável por eles, Exatamente. Sim. né? Então a gente começa a mostrar isso lá para as mulheres. Devagarinho. Devagarinho. Mas este ano nós conseguimos uma emenda da deputada estadual Carminati, Luciane Carminati, Lu. de R$100 mil para um projeto Teatro de Bonecos nas escolas. Porque você falar para um adulto é uma situação. Nós vamos nas Nossa, é empresas, importantíssimo. a gente mostra Uhum. imagens, a gente mostra filmes, né? Uhum. Pequenos filmes de violência para que elas reflitam. Agora, como é que você vai falar de violência para crianças do criança. ensino fundamental, Sim. do 1º ao 9º ano? Então, nós criamos, junto com a associação, tem uma artista cultural lá em Lages, a Maria Fernandes, nossa parceiraça, Ai, que lindo. e junto com a Secretaria Nossa, de muito Educação, importante, né? foi feita uma empanada, nós temos a Mary, é um teatro de bonecos. Então, Olha lá que ela legal. traz diversas cenas. A menina enfrentando situações de violência na escola, junto com outros amigos, na própria família. Então, de uma maneira lúdica, pedagógica, natural, Uhum. nós vamos levar isso para a escola. A partir de Com uma julho. leveza, né? Uma leveza. Exatamente. Porque muitas vezes as crianças, será que isso é violência? Uhum. Aí lá, no teatro, ela vai dizer, não, realmente é violência. E depois desta apresentação, é magnífica, a gente já fez diversas apresentações, porque a gente tem que fazer toda uma preparação. Sim. Então, nós fizemos a apresentação para as secretarias de saúde, de assistência social, Uhum. para os conselhos, né? E foi aprovado por Todos. Justamente isso. Para aprovar, para fazer algumas arestas, alguns verbetes, algumas falas Sim, é que porque poderiam, tem que ter um certo cuidado, não adianta. poderiam apresentar um pouco mais de violência. Então, Uhum. fomos lapidando o projeto e agora ele vai ser apresentado, se Deus quiser, Nas a escolas. partir de julho, né? No início de agosto, nas 33 EMEBs das escolas municipais de Lages. Olha que legal. Que dissemine, né, pelo estado isso Vão aí. ser mais de 80 apresentações, porque nós temos escolas que elas têm turno matutino, vespertino e noturno. Sim. Uhum. Então, a Gigi, que é a nossa artista, ela vai fazer diversas apresentações até na mesma escola. Muito legal. Até porque também a gente tem que separar do 1º ao 5º Sim, ano. a do linguagem 6º ao 9º. diferente, né? Exatamente. Então, mas é um projeto maravilhoso que eu acredito que não só na rede municipal, mas se der certo e vai dar certo. Vai, já deu? Já deu. A partir do ano que vem também a deputada Carminati quer tentar levar para as escolas estaduais esta maneira de falar Ai, sobre a que violência lindo. nas Ótimo. escolas. É Muito muito legal. importante. Porque é da isso. educação, na formação da criança que você tem que tentar fazer com que ela Uhum. tenha consciência da não violência. É. Igual, até com relação a essa situação que aconteceu em Blumenau, né? Essa tragédia ali. Não adianta, nos pequenos, no início ali, nos pequenos aprendizados, não que a escola tenha o papel fundamental é dos pais, né? Eu acho nessa educação também, mas a escola entra como um complemento, né? Trazer essa questão da violência, preparar emocionalmente essa criança, né? Dentro ali da escola para que ela tenha essa percepção de que é errado. Porque a gente vê que lá na frente, uma pessoa, né, esse cara que cometeu aquilo ali, acho que 25 anos, né?
vários sinais dava, Sim, né? É. sim, sim. Então, falta o que está faltando? Qual é a A gente base, sabe né? que Que, tem onde não apontar, né, culpados, mas assim, Uhum. teve uma falha em algum Sim, momento. sim. E hoje, um assunto tão sensível tem que ser falado, não adianta querer esconder, né? Ou pelo menos trabalhar o emocional dessas Isso. Eu crianças. acho que o nosso maior problema enquanto agentes políticos é a questão de que todo o corpo político se movimenta quando acontece alguma coisa. Exatamente. Normalmente. Aconteceu a Exatamente. tragédia daquele boom, aquele auê, tarará, passou, acabou. Uhum. Aí é até difícil tu voltar a falar naquela pauta, É porque igual não essa é de questão da interesse. segurança É. das escolas, eu vejo isso agora. Não é de Isso. interesse. Ó, Sumiu. Agora tá no momento, né? Naquela Não, agora já não semana, houve mais, já não houve mais. falar. naquela semana lá no meu município foi um auê e segurança e tal, e o executivo nos ofereceu uma única forma de segurança naquele momento, que era o que ele podia oferecer. Nós aprovamos, né? Porque nós só tínhamos uma opção. Uhum. Aprovamos, então, para que a escola tivesse aquele tipo de segurança, mas até hoje não foi feita a ação. Implementado. Foi Não, e o aprovado pela desespero das Câmara. escolas atrás de empresa de segurança e tudo mais, mas já abafou. Só É. que não é essa questão, eu acho, não é tanto a questão da segurança em si, óbvio, tem que ter, É. né? Mas é pensar lá Lá no na, futuro, lá na escola, sabe? lá na espinha da coisa. Já Porque nessa assim, questão ó, que ela está trazendo, a gente ensinar para as crianças. mas aí a gente agora quer o quê? Vamos botar grade nas janelas, vamos aumentar Nós os não- E o muros, emocional mas da nós não estamos criança? trabalhando a questão social. Nós não podemos fazer das nossas escolas presídios. Isso. De maneira alguma. Quando, Suzana, quando eu vou numa empresa, né? Quando eu trabalhava com projetos sociais há 10, 15 anos atrás, assim que eu comecei, eu ia numa empresa pedir ajuda e incentivo. Uhum. E aquele empresário, ele também tem família, e ele fala: eu não utilizo muito do serviço público, não, eu não tenho muito interesse porque meus filhos estão em escolas particulares. Aí eu sempre falava a mesma coisa. Essa criança que eu quero ajudar com esse projeto social hoje, que tem 4, 5 anos, vai ser o adolescente que vai conviver com o teu Teu filho. filho. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se a gente pode proporcionar um projeto social que vai mudar, se eu tenho 50 crianças e eu mudei a vida de 5, já é lucro. Com certeza. Que E bom, eu não né? digo nem mudei a vida, se eu mudei a percepção daquela criança, Isso. que ela olhou para o futuro, um futuro que ela nunca nem tinha imaginado. Mas aí a gente, com o projeto social, a gente teve a possibilidade de levar lá naquela comunidade isso. E eu tenho exemplos hoje, eu tenho quase 30 anos de educação, né? E trabalho sempre com projeto social. 2 pedagogas, né? É, Eu vereadora tenho, também. então, eu Pedagoga. tenho exemplo de adolescentes que uma está trabalhando numa empresa da China, por Olha. exemplo, que trabalhou com um projeto, que trabalhou em projeto social, né, da escola Uhum. municipal. Tem outra que, dentro do projeto social, desde pequenininha, já tinha um dom para cantar. Então, a gente tinha o coralzinho, ela fazia parte. Eu dava aula de dança, ela dançava também. Depois, ela veio para Florianópolis, passou na faculdade de artes cênicas. E hoje ela está na Turquia. Olha só que maravilha. Não, Então, Como ela é veio. bom Essas isso, meninas, esses meninos, eles vieram de projetos sociais. né? Uhum. Então, assim, eu acho que precisamos de projetos sociais. Eu acho que o Mais e ponto mais. é a educação, Uhum. Com é a certeza. escola. Uma base, né? né? Base. Esta semana passada, na outra semana, eu fiz uma sessão especial para homenagear os 25 anos do Proerd. Ai, que legal. Eu vi Vocês sobre conhecem o Proerd, Sim, né? nós Então, temos foi um projeto que iniciou lá em Lages, né? E que tira as crianças daquela possibilidade. Pelo menos ele mostra aquele que opta pelo caminho do vício, da drogadição, o que acontece. E aquele que quer levar uma vida de amor, de trabalho, né? De respeito. De respeito com a de família, valores, né? com toda a sociedade. Então, o Proerd é um programa magnífico que a gente tem que tirar o chapéu e Não, que foi disseminado, trabalho né, incrível. para Foi, todo no o estado. estado. A Polícia Militar encampou, se engajou e a nossa alegria é de saber que foi lá em Lages, na época do prefeito bom. Décio Ribeiro, Olha que né? legal. Ele que incentivou os instrutores a ir para o Rio de Janeiro, fazer a capacitação e depois implantar
lá em Lages, nas escolas municipais. E depois veio para o estado Agora inteiro. foi para o estado e hoje ele acontece em Em todas todas. as escolas, públicas e privadas. O mais interessante desse tipo de projeto, claro que é o projeto em si do Proerd, né? O corpo Uhum. dele, ele trabalha acho que nos 5º anos, né? Sim, To- quintos e sétimos Isso. E é muito importante, mas só de ter a presença semanal do da policial. policial na escola. Bom dia, pessoal. Então eles estão chegando, eles já estão dando bom dia. O carro da polícia fica na frente da escola, É. sabe? A criança já tem esse contato, porque muitas vezes, dependendo da comunidade, da localidade, os Uhum. policiais são tratados de forma desrespeitosa, né? Não tem mais sim. aquela Ah, admiração, né? Não, as crianças vão vendo alguns adultos falando coisas que Isso. não é legal. E Uhum. quando essa mesma criança vê o policial Convive com com outros ele. olhos, né? Uma criança É. menorzinha, ele vê, não, mas o policial é legal, ele tá na minha escola. Uhum. Então já muda um pouquinho. Então, isso é muito importante. É. E a gente pode ver que tudo vai para onde? Para a educação. Para educação, Exatamente. geralmente. Eu vou pedir licença para vocês, porque vamos pedir os nossos parceiros, patrocinadores, né? Porque, afinal, o Opinião Feminina é uma produção independente e nós estamos aqui sem aceitar a ajuda de partido político, governo, enfim. Então, gostaríamos de pedir o seu apoio, a sua parceria, o seu patrocínio, se você conhecer alguém também que poderia entrar com a gente nesse apoio. Então, o nosso convite para você entrar em contato conosco, estamos aqui para mostrar a opinião feminina, a visão feminina de mulheres que estão aí dentro da política e para falarmos, levarmos para a sociedade ainda mais latente esse assunto, essa visão, esse olhar diferenciado para a política. Então, sabemos da importância que temos aqui, né? Que estamos tendo nessa fala. Então, gostaríamos de pedir aí a sua parceria, o seu apoio e o patrocínio, né? Que senão a gente não vai conseguir dar continuidade para nossa opinião aqui, né? Política feminina. Então, se você quiser ser um parceiro, patrocinador, colaborador do Opinião Feminina Podcast, entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer também trazer a sua marca aqui, mostrar para o nosso público a sua marca, o seu serviço, o seu negócio. Então, entre em contato conosco para ser nosso parceiro. A gente, né, tem que. Vamos, Claro. Vamos ter que embasar esse nosso podcast que é Vamos tão crescer, importante, né? Tão é. importante. Verdade. Não, Então, vamos é falar um pouquinho do nosso dia a dia como mulher, que isso tem muita curiosidade com as mulheres, né? Nossa, mas como é que tu dá conta? Como é que tu... Eu sempre pergunto, eu sempre trago aqui a questão do emocional. Né? Primeiro eu quero Porque dizer a que eu mulher não é dou tão conta. emocional, né? Primeiro eu quero dizer que eu não Ai, dou não é conta. fácil. Importante. Que a roupa que eu botei para lavar hoje de manhã não deu tempo de estender ainda, que eu vou estender hoje quando Tá eu na chegar máquina. em casa. Tá na máquina. Então, isso são coisas do Inclusive, nosso a minha dia a também. dia. É Então são real. 3. Então, a gente tem que falar que é real e que a mulher, ela não precisa ser uma super-heroína para ser uma mulher política. E que a né? gente cansa, a gente chora, a gente Muito. briga, a gente... Chorar? Como assim? Lágrimas? Sabe o que eu penso, assim, dessa visão minha como mulher e como não estou na política, né? É a questão de lidar com as frustrações, sabe? Uhum. Porque você entra ali, né, primeiro mandato ali, com aquela expectativa, por mais que o teu marido já esteve lá e tenha outra vivência, lidar com a frustração, porque né, a gente tem que estar lidando com frustração o tempo inteiro. Mas E aí você entra lá achando que vai a conseguir Suzana fazer tudo. pode falar isso muito bem e se ela me desmentir aqui, eu vou ficar triste. Vai falar, oi? Por que não? É Porque que anda assim, ó, mais uns dias eu com tenho ela. certeza que se o marido dela colocou uma pauta, o olhar masculino, aí ela vai com a mesma pauta, depois a gente fez isso aí, vereadora. É verdade. Né? Não tem essa coisa assim, né, contra a mulher. Ela tá concordando desse Pô, Não, Poxa. concordo plenamente. E assim, ó, por exemplo, as frustrações, como vocês falaram, né? Recentemente, nós, não sei se vocês têm ciências, mas nós estamos com o nosso prefeito municipal, Antônio Seron, preso, porque está envolvido na Operação Mensageiro, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, nós tivemos uma sessão para pedir a retirada do salário dele. Porque se ele está preso, ele não está trabalhando. E se ele não tá Se ele não trabalhando? está trabalhando, ele não precisa receber a sua remuneração. Meu Deus, que absurdo. E aí, o que aconteceu? A cidade toda na Gente. expectativa de que realmente nós iríamos conseguir cessar o salário do prefeito. Mas nós temos a base, que é de maioria,
E eles votaram a favor de permanecer recebendo o salário. Mas não Então, pode. pense que frustração. Isso é uma das nossas terríveis Maiores frustrações. frustrações. Por quê? Porque você sabe que isso não é moralmente legal, A gente. conta não fecha, Não né? fecha. Não. Vamos nós. Eu trabalho na Universidade do Planalto Catarinense, na Uniplac, com muito orgulho, há mais de 20 anos. São 22 anos trabalhando lá Nossa. no projeto, no PAAP e no CEAP, Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico. Se eu não for para a universidade todo dia, bater o meu ponto, colocar a minha digital, das 8 ao meio-dia, no final do mês eu não recebo o meu salário. Mas, numa situação dessa, porque o prefeito ele está preso por causa da corrupção, de dinheiro que ele tirou por fora. E muitas vezes a gente está investigando, temos até uma CPI, do próprio do cidadão. Do caixa. É o dinheiro das obras que seriam realizadas para o município e foram desviadas. Então, como é que ele fica recebendo? Isso dá E uma... continua recebendo salário Continua do povo. recebendo, Caterine. Isso é muito É complicado. muito complicado, muito triste e decepcionante. Tá, mas dá pra ir assim, saltinho, maquiagem, todo dia, Sim. linda, plena, né? Como uma Não, boa mulher. A gente vai, se prepara principalmente para sessões, né? Aham. Sempre. Um saltinho, eu até tô com um problema no meu pé, eu virei, caí lá na escada da Câmara. Né? Quem não... Normal. Mas, aí machuquei um pouco, mas a gente tá sempre procurando estar bem vestida, Sim. bem apresentável, porque a nossa cara é a cara do povo. Uhum. Então, a cara do povo é uma cara bonita, é uma cara É. alegre, é uma cara feliz. E é isso que eu quero transmitir para as pessoas, dizer que estou fazendo o meu melhor lá em Lages por todas as pessoas, não só aqueles que me elegeram, mas também por todos os cidadãos lagianos, porque eles merecem, Sim. né? Independente do que aconteça, né? Nós estamos construindo a nossa cidade, fazendo com que ela tenha os dias estão sendo de muita dificuldade, né? Principalmente com essa Normal, né? situação. Mas a gente tem que estar lá, alegre, feliz, com um pensamento positivo de que vai melhorar. Eu vi a Kátia outro dia, assim, toda trabalhada na blusa vermelha, salto vermelho, lá no paralelepípedo, Ai, na aquele- obra, fiscalizando a obra. Então. Falei, essa sim. Eu tava Sim. saindo, eu tinha uma reunião bem importante, né? Que eu me preparei, botei meu salto e fui. Saí de casa e já parei. Aí vi que eu sabia que ia ter a operação tapa-buraco, porque a empresa contratada pela Casan, Uhum. ela tinha um determinado espaço, né? Para fazer o recapeamento asfáltico. Uhum. E aí, quando faltou um pedacinho, eles pararam aquilo ali, recolheram as máquinas e foram embora. Primeira coisa que veio Falando pra sobre gente Frustração. é que no meu bairro, né, ainda em frente à escola que eu trabalho, perto da minha casa. E aí é que acabou o contrato, ou os funcionários entraram em férias, e aí começou esse murmúrio na cidade. Aí depois começou a surgir outras coisas, enfim. Mas eu sabia que para aquele final de semana, que ia ser um final de semana de feriado, ia ter Uhum. operação tapa-buraco ali. E aí eu saindo de casa e buf, entrei dentro de um buraco e disse, mas como? E a operação dava buraco. Aí fui, aí a minha filha estava comigo, a mais nova, aí ela olhou para mim, tu não vai voltar, né, mãe? Mas é óbvio que eu vou. Ah. Já dei a ré no carro, já saí do carro, falei, eu não acredito. Então, quer dizer, eles taparam esse buraco, mas deixaram o buraco O do lado outro. sem tapar. Olha só. E assim, ó, o sul do Rio, né, que é o bairro que eu moro, ele é a via de escape da BR-282. Uhum. Qualquer problema que aconteça na BR-282, que é a única ligação que nós temos, né, por exemplo, de Lages a Florianópolis, acabou. Não tem por onde passar. Sim. E aí vocês têm que fazer esse desvio por dentro de Santo Amaro e passar no sul do Rio, exatamente naquele local ali. Nos buracos. Exatamente por buracos. aquele buraco. E a ponte que a gente passa, que é outra discussão, que é uma ponte muito polêmica, é a ponte de um carro só. Já deu muita briga naquela ponte, porque teve carro que se encontrou lá em cima e ninguém queria dar ré, e a fila já estava gigante dos dois lados. Então, nós temos uns problemas de mobilidade que é até assim, eu fico triste de falar, me frustra Então. falar sobre essas coisas, principalmente obra, rede pluvial. Porque aí vai com a expectativa de que você vai entrar rede lá de e vai fazer esgoto. tudo, né? Não, Vai resolver todos os problemas. Não vai. O legislativo não tem essa função Não. de executar, Ó, né? o povo tem que entender o seguinte:
Executivo executa, legislativo legisla. Nós vamos dar Fazer. ideias, nós vamos fazer indicações, nós vamos fazer requerimentos, porque nós precisamos de informações, e nós vamos levar todas as demandas para o executivo, que é o prefeito. E quem executa essas demandas é o prefeito, não é o legislativo. Deixa claro porque aqui, se vamos, né? fosse, né, Suzana? Informação. Nossa Porque se Senhora. fosse, esses dias eu mandei um áudio, eu falei, senhora, a senhora tem que entender o seguinte, se eu pudesse, eu subia nessa máquina e eu mesmo ia fazer a patrolagem aí na sua rua, mas não podemos fazer. A gente se angustia um pouco justamente por isso, né? A gente recebe muitas demandas, muitos pedidos. Inclusive, na noite passada, nós tivemos uma chuva torrencial lá em Lages. Meu Deus. E vários e vários locais na rua, por exemplo, na Cláudio Manuel da Costa, tem um problema gravíssimo lá, que ela alaga aquela rua e ela não tem escoamento, ela é muito pequeno, né, a questão da tubulação. E lá, onde vai sair na Avenida Belisário Ramos, então a Defesa Civil foi lá e tá tapando, porque eles vão asfaltar, eles fizeram uma operação que não está muito coerente. Então, à noite, alagou, entrou água na casa das pessoas, então assim, ó, foi terrível. Então, eu vou fazer uma audiência pública, né, especificamente sobre os alagamentos, no dia 18 de maio desse ano, e vamos levar o pessoal da prefeitura, secretários, e ouvir a comunidade, porque precisamos de respostas, ações efetivas, para que as pessoas estão perdendo o carro, os móveis. Porque um reflexo, ele não é bom, né, nesse sentido. Imagina de maneira Quantas pessoas perdendo, né? Exato. Não é nem isso, né? A rotina da pessoa, o dia a dia, né? E, Suzana, não sei se tu és assim, eu contei agora esse fato, né? Eu saindo de casa e passando no buraco. Mas a vida antes da política e depois. Antes da política, eu aqui assoviando, cantando, indo trabalhar numa boa. Hoje, eu já vou para cima e para baixo. Meu Deus, esses fios aqui, a Celeste, né? O pessoal da visão internet. Gente, esse buraco não arrumaram ainda e passa. Meu Deus, essa ponte tá assim ainda. Entendeu? Antes nem enxergava, né, Nunca, direito. Mas... porque são coisas que não chamam atenção no dia a dia, a não ser que tu tem algum problema. Ah, tô com problema de ir e vir. Aí vai me chamar a atenção, mas fora isso, e o povo, né, a maioria do povo é assim, né? É porque não faz parte da rotina das pessoas, a não né? ser que mude a rotina, aí a pessoa vem Exato, reclamar. aí ela reclama. Mas, assim, a gente, como está nesta função, então a gente precisa ter a visão do todo. Ampla. Subir no morro, né? Como Eu falei. Por falar em morro, eu entrei no Ministério Público com a situação lá do nosso morro, Morro da Cruz. Porque tem uma britagem, né, na parte dos fundos do morro, que ela já faz muito tempo, e ela está, nas suas trepidações, ela está, inclusive, rachando as casas, nas paredes das casas. Então, está muito perigoso. E ali, nós não, graças a Deus, ainda não tivemos vários dias de chuva. Mas se isso chegar a acontecer, o morro, eles tinham pinheiros, aí ali era propriedade particular, então a pessoa tirou. Ela antes segurava, agora foi retirado. Então está muito perigoso. Muito. Deus. E a gente falou, pediu, né? Fomos no IMA. E então agora entramos com pedido no Ministério Público e eles estão analisando, porque a gente tem que prevenir, não é, Kátia? Sim. Não depois que acontece as fatalidades. Ai, coitadinho, morreu. Não. Nós temos que pensar que, para não acontecer a fatalidade, nós temos que antecipar, Suzana, a resolução do problema. O que me deixa mais indignada é assim, ó, o executivo, ele tem um corpo de secretários que trabalha com eles justamente para sanar essas demandas, né? Isso. Porque para não ficar tudo para o prefeito, ele tem vários braços ali que estão ajudando eles. Então, teve uma determinação do Ministério Público que, na educação, que alunos do primeiro ano ficariam período integral, né? Parte acho que é 3 vezes por semana. Enfim, mas essa determinação não é recente. Né? O município tinha um período para se adaptar. Durante esse período, nada foi feito. E aí, agora, toda a rede municipal, as crianças do primeiro ano, precisam estudar em período integral e é obrigatório. Sim. Só que nós não temos salas. Nossa. Então, nós não temos salas para receber o período integral do primeiro ano. Nós estamos em maio, certo? Meio ano já. Daqui 1 ano,
Não, daqui 6 meses. 6 meses, já Nós estamos não vamos ter praticamente. só o primeiro ano, nós vamos ter o primeiro e o segundo ano período integral e Uhum. gradativamente anual. Então, se hoje nós não temos salas para Salas. receber o primeiro ano, nós vamos ter para receber o segundo Com período certeza integral? não. Não. E aí, quando a gente fala em prevenção, a gente vai lá no executivo, a gente conversa, a gente quer saber quais as intenções, quais os planos e planejamentos, nos é negado Uhum. essas informações. E aí, como é que nós vamos ajudar o executivo, até mesmo pedindo emendas? Sim, você Se precisa nós não ter as temos- informações. Se nós não temos informações, os requerimentos em Santo Amaro da Imperatriz, eles não são respondidos. Não. E nós temos mas prazos. lá em Laje, se isso acontecer. E é 15 dias, né? 15 dias. No nosso regimento são 30 dias É, para o nosso é responder. 15 dias para responder o requerimento e não são respondidos. Então, assim, ó, é complicado, porque como é que o vereador vai Vai trabalhar? fiscalizar. Como é que ele vai fiscalizar? A gente não tem informação. Então, vamos para o portal da transparência. Nós estamos com um Aí não tem- gravíssimo problema. Informações do portal. Gravíssimo problema. Não, e o pior é quando tu consegue levantar algumas informações, que não são muitas no portal da transparência, às vezes tu ainda ouve um ou outro vereador perguntando, mas de onde que tu tirou isso? O portal da transparência, querida, é a nossa ferramenta de trabalho. Tem que dizer a ele que a função dele é fiscalizar. E a ferramenta é através do Mas é portal. bem complicado. Então, a gente tem, além de ter essa luta de toda essa luta que tu já ouviu, a gente ainda tem que ter essa preocupação de pedir as informações, de saber que não vai ser respondido no meu caso, né? É, não. E ainda tentar trabalhar dessa forma e trabalhar. É. Só que Ó. assim, quando muitas vezes a gente faz um pedido de informação, vem uma informação. Aí a gente não fica muito contente com aquela resposta e refaz de maneira diferente, vem outra informação. Aí você vai no Sim. portal de transparência, Tem Tem outra. tem outra informação. Isso é muito incrível, né? Não, aí você junta tudo e você faz uma demanda e leva para o Ministério Público. Então, estamos fazendo agora uma fiscalização, né, na questão dos processos seletivos e concursos públicos em Santo Amaro da Imperatriz. E aí, em um dos concursos públicos que já está vencido, né, que eu tive que entrei em contato com o RH para saber se estava vencido, se estava valendo, se ainda estava Sim. vigente. Não está mais vigente. Mas aí, mês passado, acho que mês de janeiro, teve um contrato desse processo seletivo que não está mais vigente. Então, já temos um erro aí. Mas claro, O processo seletivo não está mais vigente, mas mesmo assim uma pessoa foi contratada, aparentemente sendo desse processo seletivo. E aí a gente foi olhar e procurar o nome dessa Algo de errado não pessoa. tá certo. Lá no processo, o nome dessa pessoa não tá lá. Então aí já temos 2 erros. 2 erros. Gravíssimos, por sinal, porque depois a gente foi avaliar Mas com mais. será que essa pessoa é parente, é amigo? Então, aí a gente fica com essa dúvida. Ah, E aí, Diga, olha, só tem que ir lá ficar furuncando Mais todas as coisas. profundamente, fiscalizando mais profundamente. Aí eu fiz um pedido de informação, espero que ele venha logo, uhum. sobre a empresa que presta esses concursos, né? Que aparentemente, é uma empresa que já está sendo investigado pelo GAECO, né? Pelos órgãos de investigação. E Santo Amaro continua contratando essa empresa para prestar processo seletivo concurso público. Então, isso é muito fica, né? complicado. A gente reza Olha que não só. seja essa empresa, a gente reza que seja Tomara, tudo um né, equívoco. Catrine? Olha Mas só, vamos falar da polêmica, então? vamos falar da polêmica. Qual é a polêmica? Vamos falar sobre a regulamentação das redes sociais. Ai, que delícia! Tem gente que tá gostando lá na minha Quero, cidade. quero saber qual é a opinião de vocês relacionada ao assunto do momento, né? A pele das fake news aí, como que vocês levam, assim, porque eu vi também que a vereadora Suzana traz a parte da inovação na educação, né? A gente fala muito da Isso. inovação, do uso também da ferramenta da internet, né? Para Uhum. a evolução Preciso, das né? crianças, porque hoje é o mundo delas, é isso, né? Não dá mais para fugir. É. Como que vocês, qual a opinião, né, de vocês com relação a essa regulamentação e como que vocês veem esse impacto, né? A gente precisa ter a garantia de que as informações são corretas, né? O que seria considerada fake news, né? Tipo isso, é? assim. E quem vai Exatamente. regulamentar Quem isso, vai que eu acho mais regulamentar? importante. Porque é bem. A gente já vive isso, né, Suzana? Porque tem alguém que manda e desmanda.
que diz que o que é certo, o que é certo, o que é errado já lá no nosso município. E às Uhum. vezes não tem coerência nenhuma. Exato. Ou é. pelo menos direciona uma informação, né? Tipo E assim. hoje a gente está se vendo nesse momento dessa PL aí que está causando um auê no Brasil, que eu acho que o maior problema é quem vai estar atrás disso tudo regulamentando. Regulamentando, Isso pode, isso não pode. Quem vai dizer isso? Né? Realmente é uma polêmica e a gente vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Mas que deveria sim, a gente deveria ter segurança nas informações, a gente precisa, né? Porque quantas e quantas, por exemplo, lá no nosso município, na época da deputada federal Carmen Zanotto, que foi nossa candidata a Sim. prefeita e que perdeu por 56 votos. Que Nossa. foi um Ela absurdo teve, ela teve essa perca, né? N's, Queria perguntar para ela N's da frustração, né? N's fake news a respeito das atividades dela. Então, eles jogavam, faziam montagens Uhum. e distribuíam para as redes sociais. Então, e tu sabe que Nossa. isso vai ficar pior agora para as eleições de 2024, porque agora a gente tem esses programas, né? A inteligência artificial, que tu tem uma pessoa falando e gesticulando através de uma imagem. E Cada tem vez mais programas, claro, É assim, que a não gente tem o vê uns controle, programas né? ali, Não. tem uns programas que são até engraçados, que dá medo, né? Que é só mexe a boquinha, Uhum. mexe o dentinho. É. Mas tem programas que são perfeitos, que tu Perfeitos. não acredita que é. Então, eu acho que isso vem para 2024, e isso vai ser realmente prejudicial, e tem gente muito esperta que vai saber utilizar isso, mas ainda assim, eu tenho as minhas ressalvas com esse projeto que quer regulamentar o uso da rede social. Porque eu tenho. As nossas sessões, por exemplo, elas são ao vivo. Uhum, as nossas Qualquer também. pessoa pode ter acesso ao vídeo, ele fica disposto Isso eu lá acho muito legal, lá porque no daí não tem Facebook. como, né? Não tem como. E Mas hoje com a rede social, vocês utilizam bem a rede muito. social, Hoje né? eu vou lá, sim. faço um recorte. É um mecanismo muito Né? bom para a gente ter acesso Sim, às E pra trazer informações e para verdade, né? passar para as pessoas A tudo. aquilo que a gente está fazendo. Porque tem vereador que acha que ele vai na Câmara, vai falar uma coisa, mesmo estando ao vivo, ele acha que depois ele fala outra e o povo não vai saber. Não. Aí tu vai lá com um simples Sim. celular, tu consegue gravar a tela, tu faz um recorte e Sim. disponibiliza aquilo que já é público, né? Via Instagram, via Facebook, via Não tem WhatsApp. problema nenhum Tem isso. sim, não tem porque tu mora em Lages. Por Se quê? tu morasse em Santo Amaro, Ia ter... Porque se a pessoa foi lá, ela falou qual é o problema de problema? pegar Tá gravado, aquele né? recorte e colocar na rede social. todo problema do planeta não pode. E vai ter reunião, e vai ter não sei o que não pode. Então Como não que- fale. Então não fale. Então não diga. É. Então não É demonstre. público, isso eu aprendi lá. Tudo que acontece dentro da Câmara é público. E é a bem Câmara, importante trazer isso, né? isso Porque é as muito pessoas não importante. sabem. até quem tá lá não sabe. né? Enfim, não sabem ou não acham que tem. É igual o portal da transparência, né? Tá ali, Uhum. disponível. Disponível. Você vai lá, vai aham. pesquisar? Não. É. Hoje, com essas informações fáceis, né? Uhum. Dá preguiça de Isso procurar. eu digamos, ou acho, não querem eu acho o saber. portal da transparência, não sei se o de vocês é assim. Eu acho ele muito complicado. Custa ter só uma aba É, dizendo é. que eu clica nesta aba e aparece tudo. Não, mas aí tu Não. tem que entrar, saber, Mas é saber. pra realmente a pessoa querer buscar, né? Deixa eu contar para vocês uma A gente tem historinha. que ter habilidade Né? para Exatamente. entrar lá. Uma historinha, porque nós tínhamos um sistema de transparência que funcionava muito bem no município. Simples. Simples, prático, rápido, eficiente. Mas o secretário de administração, que hoje também está preso lá Ele no nosso achou município. que não era legal. O secretário de administração está preso, Antônio Antônio César Arruda. O nosso secretário de meio ambiente também está preso. O nosso secretário, nós temos o da Semasa, Jurandir Agostini, que também está preso, que é o foco da investigação na Semasa, é a rede serrana, a empresa serrana, que faz a questão loucura. do lixo, né? Então, por algumas vezes eu fiz sessões especiais e chamei, então, o secretário de finanças lá do município, e ele dizia, não, o portal vai funcionar, Trocou tudo. Trocou, mudou, não funcionou. Aí ele disse, não, a gente tem um prazo, vai funcionar. Não funcionou, chamamos de novo. E virou uma polêmica. E aí nós fomos chamados para a rádio para falar exatamente do portal da transparência, de algumas informações que estavam lá.
E ele não me deixava falar. Olha a questão da masculinidade, do machismo. Ah, não tem. Aí ele disse assim para mim, e eu tentando falar, tentando argumentar, e ele dizia: mas pelo menos na nossa administração, na minha casa, o GAECO não esteve. Não levou um mês, ele foi preso. Ele não deveria ter Será? falado isso. Será É. que tinha tanta transparência? Não tinha. Não tinha, né, Carolina? Não Gisele, tinha. não tinha. E isso a gente quer dizer, quer mostrar que aquilo que a gente quer é fiscalizar, é fazer com que as pessoas usem corretamente o dinheiro público. O nome já diz, é dinheiro público. É das pessoas, é levar saúde, é levar educação para as crianças. Suzana, falar em fiscalizar, falar em caráter, falar em machismo, falar em racismo, falar essas pautas que são realmente polêmicas, incomoda muita gente. Muito. Eu fico imaginando o tanto que tu não incomodaria na Hoje minha muito mais, né? Hoje muito mais, porque tá muito... Até essa questão que tu falou assim, né? Que tu tentou falar, tu tentou argumentar, e ele não queria deixar tu falar, não deixava. Será que eu vi isso, né? Será que é machismo? Acho que não, acho que é político, né? Será que é, entendeu? Então, assim, e é complicado uma pessoa que não sente, que não vive na pele, falar que não existe. Né? Meu Deus, isso é nítido e notório. E no Brasil tudo que a gente inteiro. vive, viveu e está vivendo lá no município. Deixa eu te contar uma outra situação. Nós aqui somos, né? Se deixar, a gente vai ficar até... Vamos virar à noite. Uma das minhas bandeiras, né? Além da mulher, da educação, são as pessoas com deficiência. Sim. Né? Então, eu trabalho na universidade, sempre trabalhei com as pessoas com deficiência e dificuldade de aprendizagem. E, graças a Deus, eu consegui levar para a Câmara Libras. Sim. Nós temos intérpretes de Libras agora que ficam lá. Ou seja, todas as pessoas surdas, elas conseguem, então, saber tudo que está acontecendo. O vereador lá do município de Lages está falando, está fazendo. Então, eles conseguem identificar. Isso é muito importante. Mas nós estamos com uma obra lá no nosso município e na rua Edmundo Castro Arruda e foram feitas as calçadas para depois fazer o asfaltamento. As calçadas... Eu vi isso. Gente, ao invés de serem feitas onde não tinha o poste, não, eles fizeram exatamente onde está o poste. Daí tu vai na reta do poste até no final. Só que aquela calçada vai lá dar num bairro Bela Vista. Lá eu tenho a minha amiga que trabalha comigo, colega de trabalho, professora Rita Wolff. Ela é cega e ela utiliza aquele caminho. Ela usa a bengala. Eu tenho muitos conhecidos que são cadeirantes, pessoas com deficiência física que utilizam aquele caminho. Gisele, pasme. Nós temos a NBR 9050 que diz que então tem que ter o piso tátil nas calçadas. Sim, isso já é lei. É lei. Só que quando você está indo seguindo o piso tátil e você dá de cara com um poste, o que é isso? Não existe isso, gente. Como que a empresa... Mas aí, para ficar mais feio, mais fiasquento, daí, quem fez a curvinha do poste com o piso tátil. Meu Deus Não não teve o cuidado, porque a sensibilidade do cego está na questão tátil, tanto no pé como na mão. Como ele está usando a bengala e o pé, então ele tem que ter o piso alerta, que são as bolinhas que vão dizer que lá na frente tem um obstáculo. Nem isso tiveram noção, capacidade de fazer. Mas... Que loucura. O mais complicado ainda, que nós tivemos a lei das calçadas aprovadas pelo nosso gerente de acessibilidade, que foi ele que praticamente elaborou a lei. Ele é uma pessoa com deficiência. Então, ele está numa gerência de acessibilidade e não fiscaliza a obra. Aí tem... Fica difícil. Neste mesmo piso tátil, que tem o poste, que faz a curvinha do piso tátil, fica questão de 50 centímetros para a pessoa passar. A cadeira de rodas normal, ela tem 70 centímetros. Agora me diga como é que você vai passar. Porque qual é o nosso objetivo?
que as pessoas com deficiência tenham autonomia. Sim. Exatamente. Então, assim, eu quero ir e vir para minha casa, Sim. sozinha. E ela, como é que ela vai passar Não num vai. local que tem 50 centímetros? Não Sendo que vai. a cadeira tem 70 centímetros. E esse processo de erro, acho Não que já fecha. começa desde o momento do loteamento, né? Porque quando tu faz loteamento, tu já tem um projeto para saber onde vai, né, onde vai ser as calçadas, o Uhum. tamanho de cada lote e aonde que vão ser instalados os postes. O que não existe na maioria dos municípios, né? Porque parece que a Celesc vai lá e eu não sei se é Celesc lá de vocês, É, nossa, Celeste. e bota poste em qualquer lugar. E aí depois, para o município remover aquele poste, é de 8 a 15 mil reais cada poste. É. Para tirar daqui e botar ali. Mas assim, ó, Então é falta de planejamento, né? Mas nós que é temos, planejamento. aí nós temos assim, ó, engenheiros da prefeitura, projetos especiais. Nós temos o executivo, ele não pode reclamar que ele não tem Assessoria pra fazer assessoria para isso. fazer isso, Eles porque têm. tem. Eles têm. Tá? Ah, mas a cidade está muito grande, então vamos aumentar esse corpo? Porque é igual a gente estava falando lá na Câmara há uns 15 dias atrás. Toda a sessão, 90% das sessões da Câmara, ela é rodeada por Secretaria de Obras. Passa cada vereador, é tudo indicação de obra, 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 obra. Aí vem um projeto de lei do Executivo de criação de cargo, não tem um para obra. Ah, pois é. 70 Mas a cargos. preocupação é a obra. 70 cargos. Daí tem assistente administrativo, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, mas não tem funcionário para obra. É. Então a obra nunca vai dar conta da cidade Com se nós não certeza. aumentarmos o corpo. E Vai nós- ser sempre uma pauta, né? e para ajudar, nós ainda temos uma lei regulamentada de 2005 que diz que os funcionários, né, o funcionário da obra também, cozinheiras, serviços gerais, Uhum. elas ganham um salário mínimo mais R$ 10. Pasmem. R$10? Um salário mínimo mais R$ 10. Esse é o Meu salário deles, está lá Deus do estipulado na lei. céu. Então, assim, essa já é uma luta, já é uma briga, porque como é que um funcionário vai viver com esse salário? Com um salário mínimo. Gente, a cozinheira da escola, ela é o corpo da escola. É. Ela é a cara da escola. A criança, ela fica 4 anos numa escolinha pequenininha, de primeiro ao 5º ano. Aham. Ela fica 5 anos dentro daquela escola e ela sai dali, mas ela nunca vai esquecer da Da cozinheira. nossa. Porque vai passar Minha mãe a minha mãe era cozinheira de escola, né? Por vai anos, passar anos. professor, Que legal. mas a cozinheira vai ser a mesma. E É. o cheirinho daquela comida, e o bolinho Quem que não ela que ela lembra, faz né? com tanto e amor. hoje eu tô com dor de cabeça, mas vem aqui que a cozinheira vai te dar um chazinho. Chazinho. Entendeu? Então aquilo ali. E é assim que o município Que trata valorização. com essa valorização. E aí a E gente aí tá essa lutando. sensibilidade, Porque a a lei- mulher lá dentro, ela Ah, tem mas esse isso manejo, aí- né? Com certeza. Mas a lei estipula o piso, Uhum. né? Ah, sim. Mas a gente pode pagar o teto. Com certeza. E é isso que eu tô com falando certeza. durante toda essa semana, e já venho falando há muito tempo, e venho conversando com o prefeito, e venho tomando todas as ações necessárias, mas é difícil. Muito, muito. Nós estamos com uma polêmica recente, essa semana agora. Porque como nós estamos com o prefeito preso, Ganhando salário, vamos ganhando deixar bem salário, claro. Quanto é que é o salário dele? Vamos 26 botar mil na reais. mesa. Então, o cara 26 tá mil reais. preso, acusado de várias coisas que a gente nem vai citar muito aqui, mas mesmo assim ele continua ganhando Recebendo 26 mil reais. Mas aí, Catrine, nós temos as nossas professoras lá no município. Que, professor, você sabe muito bem como é. Sim. A professora não só faz a aula no momento da aula. Não. A professora planeja, a professora faz a aula com os estudantes e depois ela E leva pra corrige as provas, E depois os ela trabalhos. bota no sistema. Exatamente. Então, aquela que faz 40, na verdade, ela faz 60 ou até mais horas. É. Mas lá no nosso município, o piso é 4 mil e poucos reais, né? O piso nacional. Nacional. Mas lá elas recebem 13.200, 13.400. Então nós estamos reivindicando há muito tempo, inclusive pedimos o impeachment do prefeito atual que está em exercício, porque ele não cumpre o piso Nacional. nacional, mas também foi rejeitado. Meu Deus do céu, pela maioria da Pela Câmara. maioria da Câmara. Os professores Os professores trabalham, não se mobilizaram ainda. estavam em peso na Câmara, Que vergonha. reivindicando, pedindo, até implorando para que seja pago o piso. Não é não é nada além, é Não. obrigação
Tá lá, Só o que é de escrito na direito, né? lei, o que é de direito. Mas o que eu não entendo é o seguinte: nós contratamos o Vamos prefeito até e o amanhã com esse vice-prefeito. podcast hoje, Nós tranquilamente. contratamos o prefeito e o vice-prefeito para cuidarmos do nosso dinheiro e fazer justiça e cumprir a lei. Qual é a dificuldade? Antes de chegar aqui, eu e a Suzana, a gente se encontrou para tomar um cafezinho, a gente estava conversando sobre essa questão de gestão, né? É como para nós, eu vou falar de uma forma simples, né? Nós mulheres, é como uma receita de bolo, né? Sim. Segue a receita. Tem a lei orgânica do município, tem o valor que o município recebe anualmente, tem a arrecadação municipal. Qual é a dificuldade de seguir a lei orgânica, de seguir a previsão orçamentária, que é o próprio prefeito que faz? Ele faz a previsão orçamentária. Sim, Ele sim. diz o quanto que ele vai gastar por aquilo que ele tem, só que ele não cumpre. Por quê? Porque Se ele tem tem um que tirar teto. por fora. Porque ele tem que fazer isso aqui. As manobras. As manobras. É isso que eu não acho justo. Não é justo. E é isso que nós estamos brigando. E é por isso que o nosso prefeito está preso. Ele e os seus secretários que se corromperam, que infelizmente estão tirando dinheiro das pessoas. Isso é. E daí, agora vem a outra pergunta, Suzana. Cadê esse dinheiro? Porque toda vida a gente vê político indo preso porque roubou dinheiro, E não milhões vê o e milhões. dinheiro. Cadê Cadê o o dinheiro? retorno do dinheiro? O Não dinheiro sabemos. não volta. Ah, mas eu tenho a minha fazenda lá em tal lugar. Pois mas é. eu tenho meu apartamento lá em tal Continuam lugar. tudo igual. Eu acho que isso mais ainda é uma questão que decepciona o povo, né? Porque. E outra Parece que coisa. a corrupção Aconteceu lá, pode, aconteceu, deu aquela polêmica, mostraram um monte de Acabou. dinheiro e tal. Só que passa o tempo, as pessoas As pessoas esquecem, né? Mas não Ninguém estão vai lá mais cobrar. esquecendo. Não Não estão mais Ah, esquecendo. eu penso que Eu esse é um espero que caminho. não, Eu eu espero espero que que não. Eu acredito que na próxima eleição vai dar uma reviravolta. em vai Lages, dar né? uma reviravolta em Lages. Eu fui uma- Precisa. Eu fui uma que sofri muito com a questão da eleição de Lages, porque eu acompanhei, né, a campanha de Lages, Uhum. justamente por conta da deputada Carmen, e eu acompanhei o trabalho dela, a gente sabe da história, da trajetória dela de vida, então quando saiu aquele resultado foi decepcionante. Pois é. Aquilo ali foi, isso que- foi até ridículo. ridículo. 50 votos. Pois Mas é. aí Não me diz existe uma isso. coisa. Eu não sei. Aquela. Ficou eleição, aquela. Ela ficou... tá aqui até Tá. hoje engasgada. Porque, assim, momentos. Questão de uma hora antes de sair o resultado, deu uma queda de energia. Do nada. Do nada. Lá em Lages. Tem coisa que gente, só essa é a acontece lá, realidade, né? essa é a realidade. Não, é a nossa É a realidade. nossa realidade. E, pasmem, que os nossos adversários, que hoje são aqueles que estão presos, Deixando bem claro. bem claro, eles já sabiam do resultado da eleição antes do TRE anunciar. Como? Polêmica. Como que pode isso acontecer? Se não tinha energia na cidade. Uma diferença de 56 votos, o número deles é 55. Mas eles não fizeram para deixar tão escrachado. Aham, só vamos mas dar daí uma. Foram 56 Mas votos. hoje a gente vê que Deus tarda, mas não falha. Exatamente. Então, Nós isso estamos com a nossa deputada, que foi eleita. super bem votada, reconhecida no nosso estado de Santa Catarina, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Pela Uma luta, mulher né? de fibra, de garra, No que Brasil defende inteiro, o né? piso da enfermagem, que defende a saúde, a vida, a vacinação. E ela está lá, firme e forte, trabalhando agora, Na estando como saúde. secretária de Estado da Saúde. Isso, As filas já avançaram e muito. isso. Muitas pessoas precisavam fazer as suas cirurgias, estão fazendo outras, e infelizmente, com tanto passar do tempo, chegaram a falecer. Sim. Fizeram complicado, né? vaquinhas na internet, Uhum. fizeram jantares, Uhum. fizeram as suas cirurgias. Deram o seu jeito, né? Então, é como a gente falou lá no início, dessa coisa do amadurecimento, do crescimento também, né? Do ciclo de vida. Enquanto a nossa deputada e a nossa candidata a prefeita de Lages tá fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso, o prefeito outro tá onde mesmo? Ele está preso. Ele está preso. Então não adianta. Gente, olha só, polêmicas à parte, nós poderíamos ficar aqui, eu acho que Conversando muito. um bom tempo conversando sobre várias coisas, mas eu acho que deu pra gente abordar vários temas, né? E gostaria de agradecer vocês por contribuir, né? Pro nosso podcast, para trazer tantas, assim, trazer uma realidade, né? Na verdade, mostrar para as pessoas que não é aquela coisa, né?
linda e Não maravilhosa, é. certinha, receita de bolo, que Mas bom é que fosse. possível. A gente está Mas é lutando para isso, né, possível. Catherine? É. E como que pra gente fazer um fechamento aqui, como que vocês veem que essa gente, né, a Catarina tá sempre aqui com a gente com esse debate, mas assim, como que você vê o estímulo para a mulher entrar na política, motivar ela, o que vai estimular ela a querer entrar, sabe? Como por mais, né, podcasts assim, que a gente possa também estar trazendo essa realidade, mas como que seria esse pontapé? Como que a gente pode, se não pegar pelo braço e trazer, né? Eu acho que é Que quase não dá, isso. né? Mas dizer para as mulheres que nós precisamos da força, da união e da manifestação das mulheres na política. Nós precisamos de você, mulher, Uhum. que quer fazer uma coisa diferente, a vida diferente. Então, nós estamos exigindo para que os partidos políticos cumpram as suas determinações, que os Isso. recursos que venham sejam Destinados, né? destinados especificamente para a campanha das mulheres, né? Porque o Essa é uma recurso outra vem. luta, né? Importante, É uma né? luta importante, porque a mulher vai pensar: bom, eu sou uma dona de casa, eu tenho conhecimento, eu tenho vontade, mas eu não tenho recurso. É. Então, assim, ó, você não precisa fazer uma campanha milionária. Sim. Você precisa apresentar os teus projetos e as tuas propostas. Então, isso o partido tem que te auxiliar na produção do seu material de campanha, na disponibilidade, né, de informações, de auxílio de prestação de conta, que é uma coisa bem complicada, É né, a pior Catherine? parte, né? Então, assim, mas nós queremos ter a voz ativa da Uhum. mulher. Por mais simples que ela seja, mas ela tem condições, sim, de trazer aquilo que ela acha que pode melhorar a vida das pessoas. É. Então, a gente quer incentivar e dizer: mulheres, venham, participem. É tão bom. Olha só nós aqui. É. Eu vim de Lages, ser tão bem recebida pela Gisele. É. A convite também da Catrine, mulher que está fazendo a diferença em Santo Amaro da Imperatriz. E precisamos desse amor, dessa vontade A de sensibilidade, mudanças. né? A gente traz muito essa questão da sensibilidade da mulher, né? Exato. Porque é aquela coisa, não é uma briga, não é uma luta, não é uma briga de força, né? Com o homem, não. É um complemento, É um né? A mulher entra com complemento. essa sensibilidade para complementar. Talvez uma coisa que o homem não tá ali percebendo nos detalhezinhos, né? Que a mulher é toda mais detalhista. E aí entrar com essa sensibilidade, eu acho que é algo que faz muita diferença. Com certeza. Em E todas as áreas, né? Também. estar em um partido político é obrigatório. Nesse momento, né? Para Uhum. entrar na política, o primeiro passo é estar em um partido. Por lei, né? A Por gente lei, tem essa tem que ter. segurança, né? Uhum. Tem que ter ali 30% de mulheres. Mas quando a mulher entra na política e ela vai, por exemplo, uma campanha política, eu não sabia nada. Suzana, eu não sabia nada, que na verdade eu entrei naquela de vamos ajudar um colega que quer ser o prefeito, né, que quer realmente a mudança da cidade, então eu vou junto para ajudar ele, mas eu não tinha intenção nem de ganhar. Foi a sua primeira eleição? A primeira eleição, eu Parabéns. não era política, eu não estava em partido, então assim, eu entrei e aí conversei muito com Deus, Sim. chorei muito, meu Deus, Ele é como nosso eu chorei, parceiro, né? muito. O senhor me colocou nesta situação, agora me ajude. Eu falava. E aí chegou o meu material, 2.500 santinhos e só. E aí lá fui eu pra rua, né? Eu já contei essa história. E aí fui pedir voto de porta em porta, conversando. E eu comecei a sentir essa necessidade das pessoas de querer que a gente prometa alguma coisa. Promete que vai Não. melhorar. O costume, né? Meu marido, Eu não prometo, não. meu marido atrás de mim, Deus, promete que tu vai arrumar a nossa rua. Eu falei, não. Não, mas o vereador tal prometeu e ele arrumou? Não. Eu disse, pois é, porque ele não Então, pode fazer. A gente Então, vai tentar, o mas povo eu não tem que prometo. entender que, como eu falei, o executivo executa, o legislativo legisla. O vereador não vai fazer nada disso. E me dá uma raiva maior quando eu vejo os políticos lá se gabando, né, se gavando de algo que já era de direito da comunidade, eles vão dizendo que é deles. Eu que trouxe. Enfim, mas isso é para outro podcast. Outro tema, outro podcast. E aí entrou no partido político, já tem a sua vaga garantida.
vai trabalhar, vai conhecer política, vai estudar, vai ver o que o município precisa, vai conversar com as pessoas sobre isso. Não faça promessas, né? Exato. Trabalha dentro da tua linha, dentro daquilo que tu já faz, que tu já trabalha. Quanto mais natural, mais normal a pessoa for, eu acho que melhor ela vai, Uhum. né? Principalmente o povo, ele tá cansado de gente mentirosa. É. O povo não aguenta mais mentira. Deu, tá? chega. Que Vereadora, bom, né? Que se tu ganhar, houve daí um tu... despertar, né? Vereadora, se Ah, tu ganhar, daí sim. tu bota o poste lá na minha rua, não. Por que que não? Por que não? Não, primeiro que não faz parte da minha função colocar poste em lugar nenhum. Uhum. E segundo que eu nem tenho dinheiro para botar um poste. É. Porque as pessoas acham que o vereador Ah, tem sim. dinheiro que ele pode, que tem um cofre, ele pega o dinheiro e distribui. É. Não sei se algum dia foi assim, mas não é Mas assim. hoje a realidade é bem diferente. Então, lá na minha cidade, o salário é quase 5 mil reais, com descontos fica 4 mil reais. Uhum. 4 mil reais, para o povo entender, é o salário de um professor. Uhum. Eu sou professora, eu ganharia muito mais, eu juro que eu ganharia muito mais se eu tivesse só dando aula. Por quê? Porque a minha saúde emocional ia estar ok, a minha saúde física ia estar ok, eu ia conseguir sair de casa sem precisar ficar olhando pra cima. Então, assim, se a gente tá lá nessa dedicação, não é por causa de salário, não é por causa de politicagem, é realmente por amor àquilo que faz, por aquele vício de saber que é possível sim fazer alguma coisa. Transformar a realidade. Transformar vidas. Uhum. Então, assim, mulheres, venham. Nós estamos aqui para falar das dificuldades Trazer e a também realidade, né? sim, Trazer- falar das flores Das também. coisas boas, né? Mas A gente- principalmente mostrar que é possível. Sim, É possível. sim. É A gente possível. tem tido muitas conquistas, né, Suzana? Então é aquela coisa, vamos jogar muitas pedras para ver qual que a gente vai conseguir depois, né, acertar e levar para frente. Então a gente tem muitos projetos acontecendo, muita coisa e muitas vitórias também. Ai, com certeza. E talvez se nós não estivéssemos na política, não ia ter tanta coisa acontecendo hoje, né? Uhum. Acho que cada um de nós é a mudança. É a mudança, a gente faz parte desse dia a dia, né? Então a gente quer dizer assim, durante muito tempo as mulheres foram laranjas, né? Ah, eu vou dar meu nome só para cumprir aquela cota. Não façam isso, mulheres. Se valorizem. Se você não quer estar à frente, como a gente falou, não quer ser a protagonista, Não vai. ajude outra mulher. Ótimo. Né? Para que tenhamos mais e mais representantes no legislativo e no executivo. Quantas e quantas mulheres hoje que são prefeitas e que Sim. transformam as suas cidades. Então Meu vamos Deus. apoiar, vamos acreditar nas mulheres. É isso que a gente pede. Um voto de confiança. Nós estamos lá, a gente conseguiu o Estatuto da Mulher, nós estamos fazendo a questão das pessoas com deficiência, tantas outras coisas que nós trouxemos para o município. Né? Então, as coisas mudam. E as Sim. mulheres são mais sensíveis. Então, isso aí. participem efetivamente da política, polis, cidade, pessoas, né? Isso. Então, nós queremos convidar. Logo, logo nós temos uma eleição e precisamos de você. E venha para a Câmara de Vereadores, né? Exatamente, exatamente. Vamos aproveitar e chamar as mulheres que já estão, né, lá no executivo, no legislativo, no governo, para participarem do nosso podcast também, né? Exato. Você, Vamos trazer a nossa mulher, secretária da saúde aí do estado. Sim, Isso aí. ótimo. vocês ótimo. mulheres, né, que estão aí à frente, abraçaram a causa, entraram para essa luta, né, e estão fazendo a diferença aí dentro da política, venha participar do primeiro podcast político feminino do Brasil, que é a Opinião Feminina. Estamos aqui para saber como que é o seu dia a dia, né? Trazer a parte boa, mostrar como funciona a realidade, a sua opinião, que é o que é mais importante aqui, a sua visão e a sua opinião das questões da política. Então, convidamos vocês que estão assistindo aí, que estão já atuando aí no executivo, no legislativo, para participar aqui do nosso podcast. E também para as pessoas que estão assistindo, despertarem para saberem um pouco mais de política, acompanharem os episódios, né? A gente procura trazer aqui sempre uma mulher que faz a diferença, que está trazendo a sua maneira de atuar. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Ficar por dentro aqui dos episódios e conhecer essas mulheres incríveis e, quem sabe, né, serem inspiradas aí por essas mulheres. Ó, vocês viram que mulheres incríveis que arregaçaram as mangas e estão aí fazendo a diferença nas suas atuações, né? E são exemplos para nós que estamos aqui tentando fazer algo diferente para o mundo, né? Com certeza.
Gostaria de agradecer a participação de vocês, mais uma vez, Obrigada. Caterine, sempre aqui conosco, e da vereadora. Parabéns pelo excelente trabalho também que vocês duas Obrigada. realizam, né? Na comunidade de Obrigada, vocês. Gisele, obrigada também pela oportunidade. Quero parabenizá-la, né? Obrigada. Por dar essa oportunidade às mulheres para a gente poder nos manifestar nacionalmente, né? E dizer que queremos sim fazer a diferença em nossa sociedade. Você também, uma bela mulher que está aqui junto conosco, dando essa oportunidade, fazendo também o seu papel, divulgando este trabalho e enaltecendo outras mulheres. E é isso que a gente espera, que uma mulher levante outra mulher. A próxima Exatamente. vereadora de São José. Gente. Nós vamos levar. Ah, olha só, Ela- verdade. Mas falei para ela. Ai, meu Deus. Então, corta essa parte. Mas é isso. Então, agradecendo mais uma vez a participação de Obrigada. vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir lá no Instagram Opinião Feminina Podcast, ficar por dentro aí dos episódios e principalmente compartilhar o link do nosso podcast para toda a sua rede de amigos, pode ser homem, mulher, enfim, para que a gente possa levar a política para todo mundo, né? Para as pessoas conhecerem realmente como funciona, mostrar a visão feminina e a opinião feminina de mulheres que estão aí na política. E, mais uma vez, convidando você, que quer ser nosso parceiro, nosso patrocinador, colaborador aqui do Opinião Feminina Podcast, traga sua marca, o seu negócio aqui para o nosso público, para como vocês estão vendo um público que é global, né? Não vai ser específico para homens ou mulheres, e estamos aqui apenas mostrando a visão da mulher dentro da política, mas o nosso público, ele é geral. Então, entre em contato conosco para ser o nosso patrocinador, para a gente poder alavancar aí o nosso primeiro podcast político feminino. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Show de bola.